Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida rica e abundantemente, como é o propósito desse trabalho, né, que nós estamos fazendo. Nosso propósito é única e exclusivamente dividir com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para que assim você possa viver uma vida melhor, uma vida pautada na palavra de Deus e uma vida que verdadeiramente, né, entende os planos, né, e os processos, porque todos nós passamos por processos, né? A vida ela nos apresenta muitos desafios constantemente e nós precisamos dessa ferramenta maravilhosa que é a palavra de Deus no nosso dia a dia, para que assim a gente consiga vencer os nossos desafios, amém? Bom, como de costume, quero pedir que você deixe aí o seu joinha, tá? Que você deixe o seu comentário, isso é muito importante. Peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, tá? Que você convide pessoas para conhecer o nosso trabalho, que você compartilhe, né, esse vídeo, se você gostou do vídeo, obviamente, tá bom? E que você também ative as notificações, né, para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba esse vídeo em primeira mão, ok? Hoje o nosso assunto é medo. Eu já gravei um vídeo falando sobre medo há um tempo atrás, há mais de um ano atrás. Mas o medo, ele é algo muito vivo, né? O medo, ele é uma emoção que ela está sempre nos rodeando, né? Na nossa vida, as nossas tomadas de decisão, o medo ele sempre está ali, até como uma forma de, vamos dizer assim, tá? Uma trava de segurança, né? Porque você precisa ter medo, sim, obviamente, das consequências da sua decisão. A gente sempre tem que avaliar o que pode dar certo, o que pode dar errado. Bom, e se der errado, qual é a consequência, que tipo de prejuízo isso pode vir sobre a minha vida. Então há de se fazer essa ponderação. Mas eu não quero falar desse medo, tá? Eu quero falar de um outro tipo de medo, né? E não apenas falar de um outro tipo de medo, mas vamos dizer assim, falar de pessoas que a gente poderia intitular como medrosa, uma pessoa medrosa. E lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia, eu identifiquei essa característica em Jacó. Jacó era um homem medroso. É muito interessante a gente perceber isso, né? Porque às vezes a gente não se conhece muito bem, né? Eu poderia dizer também que eu também sou um homem medroso, né? E a gente percebe essas características na nossa vida ao longo do tempo, quando a gente começa a parar para se conhecer, né? Depois do episódio, né, que Jacó ele discute com Labão, e aí ele foge da casa de Labão, né? A Bíblia vai dizer que Jacó ele se levantou de madrugada, ele pegou as suas mulheres, pegou os seus filhos, pegou os seus pertences e deu linha, zarpou, como diziam os meus amigos antigos, montou no camelo e foi embora. Bom, e o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que 3 dias, né? 3 dias depois, Labão deu falta de Jacó. Labão deve ter pensado assim: opa, peraí, perdi minha mão de obra barata, minha mão de obra escrava. Eu não tenho mais aquele cara agora que trabalhava para mim e eu falava para ele que eu ia pagar X e pagava Y, né? Ou falava que ia pagar Y e pagava W, ou seja, W foi eu que inventei, né? Por minha conta, não dava nada.
essa era a relação de trabalho, né? No vídeo passado eu falei sobre isso, que Labão tinha com Jacó, e para Labão era uma maravilha. Só que, como eu falei no vídeo passado, né? Deus apareceu para Jacó em sonho e falou, ó, volta para tua terra. Então o que Jacó fez? Jacó acordou de madrugada e foi. E aí, depois que Labão descobre, Labão vai atrás de Jacó. O nosso objetivo aqui é sempre trazer uma palavra curta, uma palavra resumida. Eu gostaria de ler todo o contexto, né, do texto para que você pudesse realmente ficar ali, né, por dentro de todos os acontecimentos. Mas eu te convido a ler a história, porque ela é muito rica, ela traz muitos ensinamentos. Então aqui não dá para a gente ler tudo, porque senão a gente vai fazer um vídeo muito grande e esse não é o meu objetivo. Quando Labão alcança Jacó, Labão pergunta para ele por que ele age daquela maneira. Por que ele foi embora sem dar um tchau, sem dar um beijo? Sem permitir que ele, Labão, né, se despedisse dos netos, das filhas. E aí, no versículo 31, está a resposta de Jacó. Jacó diz assim, ó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Eu não sei se você sabe, mas quando você tem filhos e o seu filho casa, ele constituiu uma nova família. Ele não deixa de ser seu filho, mas agora ele tem a família dele. Então, logo, eu tenho 3 filhas. As 2 mais velhas, né, já tem a vida delas lá, né, já casaram e tudo mais. Então, eu, Isaltino Martins, eu sou parente delas. Eu não tenho mais direito de entrar na casa da minha filha e falar assim, filha, isso e isso está errado. Ou então chegar para o marido dela e falar, ó, isso e isso está errado. Eu não tenho esse direito. A não ser, obviamente, em casos de briga, aquela coisa toda, mas mesmo assim, né, já diziam os antigos, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Claro, né, há casos e casos. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que Jacó, a postura de Jacó, na hora da fuga, né, na hora de sair, ela poderia ter sido diferente da forma como ele conduziu. Ele poderia falar, Labão, olha, Raquel é minha esposa, Lia é minha esposa, Bila é minha esposa, Zilpa é minha esposa, eu estou indo embora e elas vão comigo. Claro, ele usa um termo aqui, né, a força, né? Não suceda que me tome a força suas filhas. Ou seja, o medo, ele falou mais alto do que o direito que ele tinha como marido. E quantas vezes eu e você permitimos que o medo fale mais alto? Embora nós tenhamos direito, embora aquilo que está, né, aquilo que é nosso por direito, esteja tão claro e tão evidente, a gente permite que o medo fale mais alto. Essa não é a única vez que Jacó ele usa esse termo. Porque tive medo. Gente, e é engraçado, e eu me identifiquei com essa palavra, né? Porque quantas vezes na minha vida eu tive medo? E porque eu tive medo, né? Eu lido também com o mercado financeiro, né? Então, na Bolsa de Valores, então às vezes eu estou olhando para uma operação, às vezes até mesmo no próprio simulador, às vezes eu estou olhando para o simulador e eu falo, pô, ó, acho que aqui é um bom ponto de compra. Aí eu pego o mouse, boto assim, ó, ali, né? Por exemplo, o preço vem caindo e aí a gente chama isso de respiro de mercado, de pullback, e aí o preço vem ali, aí tu fala, bom, aqui é um bom ponto de compra. Aí tu pensa, pô, mas aí tu tem que botar a tua perda aqui, mas pô, e se ele passar direto e ir lá pegar minha perda e depois subir? E aí
eu fico ali e tal, compro, não compro, compro, não compro, não compro. Às vezes ele bate ali e vai embora. Eu falo, caraca, fiquei de fora porque tive medo. Quantas vezes nós perdemos grandes oportunidades na vida porque tivemos medo? Quantas vezes o medo te impede de alcançar coisas grandes? Às vezes você abriu um negócio, você fracassou e agora você tem medo de abrir outro negócio. Às vezes você casou, o seu casamento deu errado, você se separou, você teve traumas e agora você tem medo de casar novamente. Às vezes você foi traído numa amizade e agora você tem medo de criar novas amizades porque você tem medo de ser traído novamente nas amizades. Quantos medos nos impedem de alcançar, de viver uma vida melhor, de viver uma vida favorável? Mas eu quero dizer para você, para encerrar esse vídeo, que apesar dos seus medos, assim como Deus era com Jacó, eu quero declarar que Deus é contigo. Assim como eu sei que Deus é comigo. E por isso eu estou aqui. Por isso essa palavra, hoje, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei assim, se eu ler alguma coisa sobre medo, no trecho que eu ler, né, na minha leitura de hoje eu vou falar sobre medo. E o primeiro capítulo que eu li, que eu estou num propósito de ler a Bíblia novamente em um ano, eu não encontrei nada. Eu falei, bom, mas esse assunto estava tão forte no meu coração, de dividir com você, que eu falei, não, eu vou voltar lá. Né? Eu estou no capítulo 36, que é sobre a história de José, né? Que fala sobre sonhos. E eu voltei aqui para falar sobre medo. Que Deus te abençoe e te faça vencer o medo. Shalom e até o próximo vídeo.